Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá certo? Nós vamos estudar um texto e vamos no livro fazer diversas páginas aí de atividades, tá? Em relação a esse textinho novo que nós vamos ver. Hoje é dia 18/5/2021, terça-feira. Esse textinho vem falar um pouco sobre animais, tá certo? Um animal bem interessante, por sinal, um gato. Nós vamos ver esse texto e as nossas atividades da página 78 até a 83. Prestem bastante atenção. Página 78 até a 83, tá certo? Olha só, esse texto é muito grande, não vai ter como eu ler aqui com vocês, porque senão nossa aula vai dar quase meia hora, tá certo? Mas o que vocês vão fazer? Uma leitura silenciosa ou pode ser em voz alta também, da preferência de vocês, com a ajuda da mamãe, do papai, de alguém aí, tá? Que pode ajudar vocês, talvez entender algumas palavrinhas que podem ser mais difíceis no texto e vocês depois vão responder às nossas perguntas. Essas eu já vou ler com vocês, mas qualquer dúvida pode me perguntar. Mas eu não quero perguntas de não entendimento do texto. Vamos pensar bem no que nós estamos fazendo com os nossos estudos. Vocês devem ler esse texto. Isso é uma atividade, tá certo? Se nós estivéssemos na sala de aula, vocês estariam lendo esse texto juntamente comigo, né? Então, vocês conseguem fazer isso. Aquelas crianças que, por um eventual, não conseguem ainda ler, um adulto vai ler para vocês, vai sentar perto e vai ler. Ele é um texto um pouquinho grande, mas nada que vocês não consigam, tá certo? O texto se chama O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Olha só, textinho aí, vocês vão ler, tá? Na página 78, e ele continua na página 79. Prestem bastante atenção nessas palavrinhas que tem grifadas de verde, né? Com a cor verde. Por quê? Porque o significado delas está aí embaixo, ó. Arraigado, terno, soneto, tá? Tá tudo aí embaixo para vocês olharem e ler o significado. Dessa forma, o vocabulário de vocês vão estar maior, vocês vão saber mais palavras. E o texto continua na página 80 e o texto termina com um poema. Olha, esse poema é um soneto do amor impossível, muito interessante, hein? Um texto começa, mas termina com um poema, é o que vocês vão ver. Tá vendo que eu coloquei uma seta de vermelho aí bem grande? Prestem bastante atenção no que está escrito aí, que vão ajudar vocês na hora das perguntas, principalmente as primeiras perguntas. O autor desse texto se chama Jorge Amado. Ele nasceu em 1912 e morreu em 2001, tá certo? Ele gostava bastante de escrever, um autor muito conhecido também, e ele é o autor desse textinho que nós vamos fazer diversas atividades sobre ele. Vamos agora às atividades. Número 1. Em que livro essa história foi publicada? Quem a escreveu? Número 2. Que personagem mudou nas estações anteriores ao outono? Sublinhe no texto o trecho que revela as mudanças ocorridas, tá certo? Vamos reler esse trechinho porque a atividade está pedindo. A verdade é que o gato continuava com fama de sujeito mau e intratável. Os habitantes do parque, todavia, haviam concluído, ante a atual amabilidade do gato malhado, que se bem ele fosse muito mau, já não era muito perigoso. Devia estar ficando velho, sem forças, e por isso procurava reabilitar-se. Perderam-lhe o medo. Vocês viram que tem uma parte aí que está em negrito? Vamos prestar bastante atenção nessa parte.
porque a pergunta letra A fala o seguinte: marque com um X a frase que explica o significado da palavra reabilitar no trechinho em destaque. Nesse trechinho que está em negrito aí, tem a palavrinha reabilitar. O que ela significa? Significa ficar curado de uma doença ou voltar a ter o respeito dos outros? Vocês vão entender, isso é compreensão de texto, tá certo? Letra B. O gato continuava com fama de mau, mas já não era perigoso. O que significa isso? Vocês vão conversar com alguém da sua família sobre isso, o que significa. Letra C. Nesse trecho é citado algo que poderia ser o motivo pelo qual o gato malhado deixara de ser perigoso. Que motivo seria esse? Tem um bom motivo. Letra D. Os animais perderam o medo do gato malhado, mas eles passaram a respeitá-lo e a considerá-lo amigo? Vamos prestar bastante atenção. Lá no texto está dando ideias que a gente sabe. Se os animais estão considerando amigos, ou será que eles só perderam o medo? Por quê? Vocês também podem conversar com alguém da família de vocês para responder essa letra D. Vamos para outra página. Número 4. Os animais tinham dificuldade de compreender que o gato ficara bonzinho de uma hora para outra? Por quê? Número 5. Afinal, o que causou a mudança no comportamento do gato? Número 6. Releia o trecho a seguir. Coberto com um pesado manto de lã, o gato era muito friorento. Contava sílabas nos dedos e procurava rimas num grosso dicionário. Nós estudamos um pouquinho de dicionários na semana passada, não é verdade? O que o gato estava fazendo nessa cena? Vocês vão voltar lá no texto e entender direitinho o que o gato estava fazendo. Número 7. O poema que o gato malhado escreveu para a andorinha tem 4 estrofes, não é verdade? Letra A. Quantos versos tem as 2 primeiras estrofes? Letra B. Quantos versos tem as 2 últimas estrofes? Muito fácil também. Vamos relembrar aí nesse retângulo verde. O poema, formado por 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, é chamado soneto. Soneto é esse estilo de poema. Ele precisa ter 4 versos nas 2 primeiras e 3 versos nas 2 últimas. Dessa forma, ele se torna um soneto. Número 8. Releia o soneto feito pelo gato malhado, que está na página 80. Letra A. Qual é o sentimento dele pela andorinha? Vocês vão olhar lá o que ele sentia e vai escrever aí. E chegando à nossa última página da atividade de hoje. Por que a andorinha não podia se casar com o gato malhado? E letra C. O último verso do soneto se resume a uma única palavra. Ai. Que sentimento o uso dessa palavra revela? Número 9. Que sentimento mudou o jeito de ser do gato malhado? Pinte o quadradinho que corresponde à resposta. É raiva, amor ou alegria? E número 10, releia o primeiro parágrafo do texto e observe a linguagem cheia de poesia com quem ele foi escrito. No caderno ou em uma folha avulsa, faça uma ilustração que represente esse trecho. Número 11, marque com o X a alternativa que corresponde ao comportamento das personagens animais no texto lido. Os animais e outros seres da natureza não têm sentimentos? Os animais e outros seres da natureza agem e sentem de forma semelhante à das pessoas. Vamos ver, tá certo? Número 12. O gato malhado não se relacionava muito bem com os outros animais. Releia o texto observando como era o comportamento dele. Esse comportamento é adequado para a convivência entre seres? Converse também com alguém da sua família sobre isso.
E número 13, tanto o tamanduá quanto o sapo-cururu fazem alguma atividade na área de literatura e de linguagem. Que atividades são essas? Lá está dito, tá? Você sabe o que elas significam? Tá certo? Então, vocês vão responder isso aí. E chegamos ao fim da nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá certo? Até mais, crianças!